Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje é sobre Platão, tratando da sua primeira e segunda navegação. Temos no canal uma outra aula sobre esse mesmo tema, mas ela ficou com um leve defeito na parte de áudio, então eu resolvi por isso refazer. E temos aí o diagrama. O diagrama está em duas cores, cor roxa e cor azul, separando justamente a primeira e a segunda navegação em Platão. Então vamos para a parte de cor roxa, a primeira navegação, e inicialmente o que seriam as navegações? Seriam movimentos epistemológicos de Platão, ou seja, movimentos da sua teoria da realidade, que é uma teoria do conhecimento, que visa pelo conhecimento justamente explicar a realidade. Essa é a função do filósofo, explicar a realidade. E uma das formas que Platão utiliza para explicar a realidade é a partir das navegações. Então, na primeira navegação, nós temos três subdivisões, vamos explicar cada uma delas da forma mais didática possível. Lembrando que esse assunto geralmente não cai dessa forma específica em questões do Enem, mas isso aqui é uma base muito fundamental para entender Platão e aí sim conseguir realizar com mais êxito questões relativas a Platão no Enem. E aí sim, Platão sim, ele cai bastante no Enem. Então, primeiramente, acompanhando aí pelo diagrama, explicação pelos sentidos e pela experiência. A primeira navegação em Platão, ela está ainda no âmbito dos sentidos. Ela está no contexto do empírico, daquilo que pode ser experienciado na natureza, que pode ser sentido, visto, ou seja, o uso dos cinco sentidos, a partir de uma experiência que é corporal, sensorial, uma experiência que é pelas coisas que existem na natureza. Platão parte justamente da onde os pré-socráticos terminaram, ou seja, os pré-socráticos buscavam entender o que eles chamavam de princípio, arqué, mas para explicar a natureza sensível. Platão, com a sua noção de alma, vai além. É onde vemos aí o segundo ponto, conhecimento limitado ao mundo material. Então, nessa primeira navegação, Platão vai partir do mundo material. Ele vai utilizar o conhecimento, a ciência, de uma forma que ainda não era ciência como nós conhecemos hoje, mas os saberes da sua época, para explicar o mundo material. Um exemplo, a explicação de causas físicas, como o corpo se move. Ou seja, tudo está relacionado aqui a explicar a natureza. Aqui nós temos o Platão, que é ligeiramente físico, que é um tanto quanto pré-socrático. O Platão que ainda está se debruçando por tentar entender a natureza física e material do mundo. Porém, e é por isso que Platão é Platão e não um pré-socrático, mas a partir principalmente do contato de Platão com seu mestre Sócrates, Platão percebeu que a realidade, e principalmente a realidade humana, não podia ser explicada a partir das coisas materiais. E é aí onde ele parte para uma segunda navegação, que está aí no nosso diagrama na cor azul. Nessa segunda navegação, Platão vai perceber que nós temos algo de imaterial em nosso corpo, algo de invisível na visibilidade do nosso corpo, que é a nossa alma. E para Platão, a definição que ele dá de alma é racionalidade. Então, ele vai começar a explicar o ser humano e toda a sua dimensão ética, de conhecimento, artística, tudo relacionado à figura do humano a partir da razão, porque ele vai perceber que a razão vai além, ela pratica uma navegação posterior ao mundo dos sentidos. Por isso que está aí no gráfico a explicação pelo uso da razão. Nesse sentido, a partir do uso da razão, e aí entendas que alma em Platão é razão, a razão vai começar a buscar formas que não são materiais, mas vai buscar os princípios, a essência, aquilo que é a condição de possibilidade para explicar as coisas materiais. Ou seja, como formar conhecimento, como formar ciência, como formar saberes. Eu preciso ter princípios
explicativos para que a partir de causas eu possa verificar quais são os efeitos. Essa causa é formal e inteligível. A palavra inteligível aqui significa que pode ser conhecida pela razão. Então, é a partir do inteligível, a partir do abstrato, do conceitual, que se afasta do mundo sensível e está muito próximo do uso racional, que Platão vai avançando, em certo sentido, subindo, ou como a gente lembra lá do mito da caverna, saindo da caverna para o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo das formas perfeitas. São as essências, são as ideias que explicam a natureza. Lembremos aí, por exemplo, da clássica explicação que todo professor de filosofia dá. Para Platão, nós temos várias cadeiras no mundo, todas elas são bastante diferenciadas. Mas nós usamos a palavra cadeira porque, no fundo, essas matérias, cadeiras, essa coisa material que é a cadeira, ela se refere à sua ideia, à sua essência, à sua forma, ou como os gregos gostavam de chamar, o eidos, que são as ideias. Então, isso é o mundo das ideias, aonde Platão vai dar uma explicação metafísica, que é justamente a essência da alma. Ou seja, a alma humana, ela participa do mundo material porque está ligada à matéria, ao corpo, e por isso ela age no mundo. Mas ela também escapa, em certo sentido, para Platão do mundo, na medida em que ela busca, em que ela almeja encontrar as ideias essenciais. Ideias essas, a ideia essencial do bem, da justiça, do belo, como Platão trata na questão estética, mas acima de tudo a maior de todas as ideias, que é a ideia que Platão diz que regula toda a natureza, seja a natureza no sentido cosmológico, os astros, o universo, seja a natureza no sentido da cidade, que deve ser regulado no caso, né? A polis para ele, seja na alma humana, de um filósofo, de um guerreiro, de um agricultor, de quem for. Essa ideia, que é a principal ideia, é a ideia do bem. Bem, essa foi a nossa explicação de hoje, a nossa aula. Como dissemos, ela é fundamental para entender Platão, e aí cada vez mais entendendo Platão, conseguir ficar mais consciente de que se pode resolver e acertar as questões de Platão no Enem. E espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Obrigado por ter chegado até aqui e bom estudo para todos.